Essa daqui é um par de íris feminino, da pessoa ACJ, data de nascimento, daqui 16/8/81, peso 51 quilos, altura 1,64, uma pessoa magra, tem um filho, não tem colesterol, não tem diabetes, não tem nada, tem uma alimentação cuidada, faça exercícios, meditação e muita terapia com florais. Pelo que eu me lembro, essa pessoa também é uma terapeuta, tá certo? Deixa eu só continuar aqui, daqui a pouquinho eu já abro. Então, essa pessoa, ela busca, eu não vou entrar em assuntos particulares, como não vou falar o nome da pessoa, mas sei que a pessoa está assistindo, então a gente pode trocar uma ideia, todos nós juntos. O primeiro fator que a gente observa numa íris é a constituição. A constituição de uma íris está relacionada ao fenótipo. Esse par de íris, ele vem de base de uma constituição linfática psórica. Toda vez que eu tenho 3 psoras, ou mais de 3 psoras numa íris, ela passa a ser considerada linfática. A nível físico, uma íris psórica, tá? Ela vai comprometer principalmente o tecido mesenquimal de uma pessoa. Respiração, absorção e eliminação celular. Então, se a pessoa tem uma patologia física, a nível físico, a psora compromete o tecido mesenquimal. Lembrem-se sempre disso. É muito importante nós observarmos também a posição das psoras. Se você observar nestas duas íris, nesse par de íris, as psoras estão na parte inferior da íris. Essa parte inferior da íris corresponde da região umbilical para baixo até a sola dos pés. Se a psora faz um comprometimento do sistema mesenquimal, isso quer dizer que a minha circulação inferior do corpo é a mais prejudicada e não bombeia sangue para a parte de cima. A íris, ela é multidimensional, né? Ela não é algo estático. Muito interessante, você está observando um par de íris e a pessoa fala aqui que ela não tem nem colesterol, nem diabetes, e a coloração amarelada, como vocês observam aqui, ela está relacionada com mágoas que podem levar a diabetes. Tá? A psora, falei agora há pouco, a nível físico, a nível emocional, me diz que eu estou diante de uma pessoa que é bastante exigente, busca um perfeccionismo, tá? Cumpridora das regras e exige muito dos outros. E isso é o que vai gerar o sofrimento dessa pessoa. Depois, na continuação, o que é necessário nós fazer? Definimos a constituição, definimos a parte da banda do sistema nervoso autônomo, observar se a pupila é miose, midríase, anisosoclia, anisocoria, vários tipos, a orla pupilar interna, e vamos seguindo. Sempre vou observar a parte do tempo, certo? Entre um dos fatores que preocupa essa pessoa, até peguei na internet isso aqui, é fácil, ó. Cisto sacral. É também conhecido como cisto de Tarlov, pois foi este médico que o descreveu. Corresponde, em linhas gerais, a uma espécie de bolha que envolve nervos da região sacral. Onde é que eu tenho o maior número de sinais? Na parte inferior, e vai pegar a região sacral aqui embaixo. Tem conteúdo interno líquido, por isso é chamado de cisto. Tá bom? Definindo a íris dominante. Aqui eu vou dar um exemplo. Coloquei essa posição. Isso é um trabalho que eu tenho desenvolvido por muitos anos. Fazem 4 anos que eu coloquei ele no Congresso de Merano, na Europa, para julgamento de pares a nível mundial, que é um trabalho em relação aos gêneros. Mas sempre nós vamos observar a íris dominante. Então, essa pessoa tem uma íris dominante esquerda. Isso vai me indicar que o cérebro dominante é o direito.
ele é mais emocional. Sou feminino e emocional. Por que essa íris me chama tanto atenção? Lembra que eu falei agora há pouco em relação à parte da coloração amarelada, que leva a mágoas, a parte da psoras, uma pessoa extremamente exigente, e parte que vai trabalhar o mesênquima. Se vocês observarem, essa estrutura bioeletromagnética não é circular, ela vem num sistema mais quadrado. Isso me indica uma pessoa bastante conservadora. Enxergar e ver aonde poucos veem. Essa íris tem um sinal que me chama muito, muito atenção, que é uma transversal. Quando você aproxima o olhar, acompanhe meu mouse, você observa que eu tenho aqui uma linha branca no sentido análogo, contrário dos radiais. Ó, observa o meu mouse. Ó. Observa que aqui eu tenho uma linha que faz sentido oposto. Então, eu busco uma defesa das minhas coisas e tenho medo do que os outros possam fazer comigo, ou de me enganar. Mas essa é uma íris que me vem trabalhando quando eu observo que a maior parte das decepções, dos problemas que essa pessoa tem pela posição das psoras, que a maior parte dos problemas não é dela. Ela traz da área dos gêneros, da história familiar. Íris dominante esquerda, feminino, história familiar materna dela. Quando nós trabalhamos com gêneros, nós precisamos, inclusive, fazer um levantamento da árvore genealógica de uma pessoa. Então, muitas vezes as pessoas passam sem observar sinais que podem fazer toda a diferença. Esse aqui é um radial. E não é normal, numa íris psórica linfática, apresentar anéis tetânicos. Então, essa pessoa construiu muros de defesa em relação ao externo. Ok? A idade dessa pessoa é 40 anos. Só voltar aqui, olha. Observe aqui, ó. Ela está vivendo nessa idade, 40 anos. A íris me revela até o momento que eu estou vivendo e o tempo é observado na íris para quem nasce de 9 meses. Então, começa a se contar o tempo às 12 horas, no sentido anti-horário. Quando nós fazemos o estudo dos gêneros numa íris, nós vamos observar os nossos pais no sentido horário. O nosso tempo, para quem nasce de 9 meses, é posicionado às 12 horas e, contado o tempo, observando traumas e choques, intro- e extroflexões no sentido anti-horário. Para observar meus pais, e na íris direita corresponde à minha mãe, é observado no sentido horário. Então, eu posso estar trazendo, como essa pessoa traz, a sua história familiar e principalmente das mulheres que sofreram muito nessa história de vida. Feito isso, aqui eu estou voltando a colocar aqui, quero só que vocês observem novamente esse radial. Tá? Fisicamente, o transversal prejudica as glândulas adrenais, luta e fuga, e impedem, dificultam a absorção de medicamentos. Essas pessoas, quando estão mal, podem levar mais tempo para melhorar. A nível emocional, é um paciente que evita um relacionamento direto com as pessoas. Ela gosta do espaço dela. São pessoas que querem ser compreendidas, de uma fidelidade muito grande e uma honestidade muito grande. Ok? Aí, como eu já conheço, não a pessoa, particularmente eu não conheço a pessoa, todos vocês podem enviar íris
E eu vou colocar, como disse anteriormente, na ordem de chegada e vou analisar junto com vocês todas elas num período antes das 8 da noite. Esse é um mapa dos gêneros, lado feminino. Eu tenho uma psora de coloração mais forte, que está ligada aqui ao id, aos seus desejos, que essa pessoa abafa por causa da transversal. Como é que é o relacionamento com a mãe? Como é que ela encara as raízes da vida dela e como ela se posiciona como filha. E depois, a área que eu tenho maior número de sinais, eu tenho dificuldade de receber a energia cósmica, a alegria de Conceição, e eu tenho muito comprimido, com muitos tabus, a minha sexualidade feminina. Mas na íris direita, que não é a dominante, vocês vão observar que o masculino foi o que cortou muito o prazer desta parte feminina. A íris, ela me trabalha 6 gerações. Tá? Então, o que eu preciso compreender e encontrar o que eu estou trabalhando ou carregando dentro da minha família, da parte materna, que veio como minha missão de resolver. Confuso? Lá, boa noite, Arara, São Paulo. Pode, por favor, repetir o que consiste o sistema mesenquimal? O sistema mesenquimal é essa parte do tecido conectivo intracelular que faz o movimento das linfas, o mesênquima humano. E pessoas que têm psoras, normalmente eles têm, a nível físico, o mesênquima mais comprimido. Não é uma forma de eliminação, de circulação normal. É mais tenso. E aqui nós precisamos de oxigênio plus, tá ok? Eu tenho eventos aos 29 anos, eu tenho eventos também aqui aos 13 anos, aos 10 anos, aliás, exatamente aqui, ó. Mas eu tenho uma dificuldade de entendimento e de aceitação da feminilidade. Não sei se a pessoa está presente, se quiser comentar alguma coisa. Então, eu preciso entrar aqui e trabalhar principalmente nessa área que é a psora mais forte, a idade de 29 anos, que corresponde a L4. A L4 vai me indicar principalmente um sentimento de frustração na minha vida, aonde eu não me sinto satisfeito. E, principalmente, quando eu tenho um cisto na região sacral, isso me indica que eu venho de uma geração, de uma parte de família, aonde teve muitas necessidades básicas e até mesmo carências alimentares. E eu tenho muito medo, a nível inconsciente, da falta do alimento. Ok? Então, ali me indica frustração. Como é que nós vamos trabalhar essa frustração da pessoa em relação à feminilidade, às pessoas da família que ela traz a história? E aqui é em relação à mãe. Nós vamos na L4, tá? Massageamos com gel polifórmico, no sentido anti-horário, por 30 segundos. Posicionamos uma esfera de prata com um micropóreo branco em cima dessa vértebra. Vamos no lado esquerdo dessa mesma vértebra, a coluna é isso aqui, do lado esquerdo, massageamos 30 segundos com gel polifórmico, posicionamos a esfera de prata e aqui estaremos trabalhando a relação materna e a liberação de aprender a ter gratidão à feminilidade e às mulheres da minha família. Ok? Dificuldades na gestação pode trazer esse comportamento? Pode trazer.
tá? Pode trazer. Aqui, no caso desta senhora, o que me chama muita atenção, porque não é só os problemas de gestação, aqui são os problemas que essa pessoa tem, de que ela foi encarregada, e se alguém aí faz constelação familiar, sabe que sempre um de nós deve trazer uma memória de solução ou de liberação da família, por isso que se chama gêneros. Como é que faz esse tratamento? Que eu acabei de falar para vocês agora. Trabalhar a coluna, no caso aqui dessa pessoa L4, 29 anos, a idade de 40 anos, que corresponde a D8. Quando eu trabalho a D8, eu vou aprender, sempre às vezes, porque são muitas vértebras, a gente se esquece um pouco, então tem que olhar junto. Daí ela vai começar a ter alegria e liberdade, porque ela se sente muito presa e não entende nem o porquê disso. Aonde eu tenho o maior número de sinais? O maior número de sinais está na parte inferior. Além do gel e das esferas, eu preciso da terapia Portal do Tempo. O Oxygen Plus, uma pessoa mais magra, 30 gotas diluídas em 1 litro d'água, ingeridos durante o dia, fora do horário das refeições. Uma OPI 2, tá? E nós acrescentamos aqui um Master, que vai fazer o lado oposto, que desenvolve ainda mais o cérebro, a inteligência dessa pessoa, tá ok? Professor, eu trabalho com a minha mãe no mesmo espaço, às vezes não é nada fácil. Não, não é fácil trabalhar no mesmo espaço. Ela é muito controladora, a minha avó materna era muito ligada a mim, a minha avó materna teve um marido alcoólico, e o pai do meu filho também ficou alcoólico. Foi difícil, mas me libertei. Ainda não. Eu fico imaginando uma pessoa que tem a sabedoria que você tem, trabalha como terapeuta, faz meditação, utiliza florais. Imagine que se você fosse uma pessoa simples que não conhecesse nada disso, o sofrimento seria muito grande. Mas agora nós estamos só para uma virada. Eu vou ver se eu consigo um espaço aqui na agenda, e daí eu te aviso, e nós conversamos pessoalmente. Mas nós vamos trabalhar essa tua coluna, tá, nas vértebras ali que eu te falei, e principalmente, faça a terapia Portal do Tempo, tá ok? Mais uma íris aqui, um par de íris que uma colega mandou, e ela descreve aqui, nascida em 88, pessoa casada, não tem filhos, católica, sexo feminino, não fez nenhuma cirurgia. Queixa principal, ansiedade e depressão há 10 anos. Se a pessoa tem 88, ela tem 33 anos, então ela começou a sofrer ou ter os sintomas de depressão há 10 anos atrás, então foi aos 23 anos. Dores pelo corpo todo, hoje nós vamos falar mais sobre isso. Fortes dores de cabeça, com ânsia, vômito até desmaio. Ficava só deitada. Procurou-me no mês de dezembro de 2020, indiquei Oxygen Plus, OPI 2, terapia, proteção e equilíbrio e Portal do Tempo. Aqui eu coloquei... Aqui me chama muita atenção essa parte da ansiedade, porque aqui também é uma íris dominante esquerda, tá? E aqui eu tenho as introflexões mais fortes, aonde gera, aos 9 anos de idade, um trauma que ela não entende o que está acontecendo com ela. E o que mais gera ansiedade é que eu tenho uma ponte nesta área, e a ponte me leva a um sentimento de inferioridade. Aí ela passou também a terapeuta suco de babosa, arnica montana CH200, aulometano, homeopatia. Eu acho que às vezes os tratamentos ficam confusos quando você troca muita terapia. Por último, mais um proteção e equilíbrio. Ela está bem, mas tem semanas que tem crises fortes de ansiedade. Observação, assim que iniciou o tratamento, eu recomendei continuar tomando medicamentos alopatas que ela devia estar tomando, né? Ela chegou em casa e, com o consentimento da mãe, jogou os medicamentos fora e só foi me falar isso após 2 meses. E durante o tratamento ela tinha muitas crises. É claro, a pessoa ela passa por uma crise de abstinência. Medicação química gera dependência, tá?
dormências e assim sucessivamente. Então, a pessoa ainda não está tão boa. Opa, por que que não está saindo? Aqui. Então, aqui é preciso nós trabalharmos na idade de 9 anos, que é a C5. A C5, eu vou ter muito medo de me exprimir, de me expressar. Diferente da outra íris, essa aqui apresenta uma banda de sistema nervoso autônomo dilatada. É uma pessoa que busca aceitação e os outros não aceitam ela como ela é. E aqui ela gerou uma parte de sentimento de inferioridade. A íris hematógena, por natureza, nós temos um comprometimento do fígado, que gera muita raiva, e problemas de circulação sanguínea que a pessoa não consegue pensar direito. E essa confusão aqui é o que foi dar o start aos 23 anos, tá? E depois me gerou esse sentimento de inferioridade. Como é que resolve isso daqui? Se eu não aplicar, se eu não liberar a coluna, é a mesma coisa que está fazendo menos 40%. Trabalhe na coluna, na C5, depois a idade dos 33 anos, L3, melhora essa ponte com o portal do tempo e a terapia, proteção e equilíbrio, a pessoa melhora. Parece fácil, né? Mas não é tão fácil. Mas se nós tocarmos no lugar certo, existe uma transformação na vida da pessoa. Então, aqui com a primeira íris que eu estava mostrando anteriormente, linfática psórica, nós vamos marcar, depois eu te passo por e-mail, para nós conversarmos via celular, frente a frente, sobre mais essa descrição que você me fez aqui. Mas tem uma grande solução aí. Você é uma pessoa maravilhosa, como essa outra pessoa é uma pessoa maravilhosa também. Feliz de estar aqui com vocês, me sinto muito bem e agradeço a presença de vocês. Por estar participando desses encontros das terças-feiras, que me traz muita felicidade de poder falar sobre a alma humana, sobre a íris humana. Então, pontualmente, 20 horas, iniciamos o nosso encontro. Boa noite, Kátia de Uberlândia, Minas Gerais. Boa noite, Kátia. Boa noite, professor Clodoaldo. Adriana Miranda, sua aluna, obrigado pela presença. Uma boa noite a todos. Às terças-feiras eu não observo o nome das pessoas que estão presentes, a não ser que a pessoa queira se identificar e escreva aqui. Ao iniciarmos o nosso encontro de hoje, eu quero colocar 2 recados a vocês. Nas ilhas que nós estávamos agora batendo um papo das 19h30 às 20 horas, tá? No dia 29 e no dia 30 de maio, nós teremos um curso em conjunto, Dr. Daniele Lorito e Clodoaldo Pacheco, tá? Sobre biografia familiar. Eu trabalho com gêneros, que também entra a constelação familiar. Dr. Daniele Lorito trabalha com a biografia humana também, e é um dos descobridores e criadores do método cronorísquio. Então, no dia 29 de maio, das 8 horas da manhã às 18h30, e no domingo, dia 30 de maio, das 8 horas da manhã, horário brasileiro, às 13 horas, será um curso online, Clodoaldo Pacheco e Daniele Lorito. Se alguém quiser participar, deve ter vagas ainda. Esse curso praticamente a nível mundial. As pessoas que estão participando hoje, que moram na Europa, como eu sei que tem muitos portugueses, tem italianos, tem franceses, existe uma página em língua italiana, tá? Que vocês podem se inscreverem por esta página.
Então, é um curso para quem quer entender íris e biografia de família, esse é o momento. O segundo recado que eu quero dar, principalmente às pessoas que são próximas aqui em Santa Catarina, que a partir do dia 21 de abril, a sede do Centro Ravide, aqui onde estamos, nós temos uma sala de curso, capacidade para 40 pessoas. Então, no dia 21 de abril, nós vamos estar às 18 horas e 45 minutos, fazendo encontros presenciais. A sala é para 40 pessoas. Só podem participar 8 pessoas presencial. E o primeiro assunto é coluna e emoções e relaxamento. Então, as pessoas que se inscreverem ou mandarem amanhã telefonarem aqui para a secretaria, os 8 primeiros, vai ter o espaço aberto para a gente tomar um chazinho, conversarmos mais pessoalmente e tirarmos dúvidas. Então, se alguém deseja, que estão aqui participando, que é de Santa Catarina, tá certo? Da região de Criciúma, da Grande Criciúma, está convidado. Todas as quartas-feiras, tá? Nós vamos fazer esses encontros aqui. Qual o valor deste curso? Valores. Pessoal, entre na página www.ravide.com.br e lá tem todas as informações. Ok? São Caetano do Sul, Acácio de Codó, Maranhão. Legal, obrigado. E assim eu vou falando aos poucos o nome de cada participante. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês. E sempre lembrando que a terapia da íris, a íris é ciência. Ok? Simplificar significa eliminar o desnecessário para que o necessário se manifeste. Hans Hofmann. Ok? O que você está carregando na sua bagagem que não é mais necessário na sua vida? Isso é muito importante saber. Todos vocês receberam no final de semana um videozinho de 1 minuto sobre as 3 constituições iniciais. A hematógena é das regiões quentes do planeta, a linfática é das regiões frias, a mista biliar é a miscigenação entre as 2 constituições primárias. Todas as demais constituições saem dessas 3. Cada uma, e já começamos a entender, tem uma emoção. A hematógena, em estado de estresse, de depressão, de traumas, de choque, em estado de doença, são pessoas que têm dificuldade de receber, de aceitar o que é dado para elas, porque guardam muitas vezes raivas e ressentimentos, têm pesar dentro de si e têm dor e tristeza. Se tratássemos somente doenças físicas e isso tudo se resolvesse, não teríamos um doente no mundo. Precisamos aprender a tratar o ser humano no seu físico, nas suas emoções e na sua espiritualidade. E também tem sentimentos vulneráveis. A constituição linfática, suas dores emocionais, tem mais a ver com problemas de perdão. Não que essa pessoa aqui, uma hematógena, possa não perdoar, mas essa já vem com uma dificuldade maior de perdão. Essa de aceitação, essa de perdoar. Quando um doente tiver um problema grave, a constituição dela já me fala muito. Também tem uma diminuição da flexibilidade, não aceita muito como as pessoas são. Já o misto biliar, ele já guarda raivas e ressentimentos, expressão reprimida, não conta tudo o que quer, flutuações ou ciclotimias emocionais, muitas vezes confundido, né, com outras patologias, e atividade metódica. Esse aqui é o princípio. Todos nós trazemos características positivas na vida. A íris é multidisciplinar. O que nós fazemos com a nossa história de vida vem desde o nascimento. O que é o nosso tempo? Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Como é que nós podemos fazer para ter um tempo melhor? Que no Brasil, muitas pessoas, e eu abro esses nossos encontros com a máscara, né? Poderia não ter, estou sozinho numa sala, com álcool e gel, gosto do meu perfumezinho,
E, infelizmente, hoje tem pessoas brigando para não usar uma máscara, para não passar álcool em gel. Isso é questão de saúde, de higiene. Não me levem a mal quem não concorde, mas as nossas vovós ensinavam: menino, lava as mãos, lava os pés, toma banho. E hoje, numa pandemia, o mundo não está saindo muito melhor. Temos que refletir e cada um fazer a sua parte da melhor forma possível. Esse vídeo também vocês assistiram no convite de vocês. Uma íris. O que a íris me revela? A íris me revela o ser humano, tudo o que ele é. A parte superior da íris, quando eu defino banda de sistema nervoso autônomo, e essa daqui eu sei que é difícil de ser observada em várias áreas, aonde eu tenho um ângulo de Fuchs mais elevado, é onde eu aumento a minha resiliência. Onde o ângulo de Fuchs é mais baixo, aonde eu tenho uma diminuição da minha resiliência. A parte superior da íris, que a nível físico corresponde do pescoço para cima, eu encontro o superego. E o superego, o maior número de sinais, se está no superego, me diz que é dali que vem os meus desequilíbrios físicos, psíquicos, emocionais e espirituais. Então, a minha missão, a minha lição de vida a ser aprendida é transmutar. Mas eu tenho raios solares que me geram obstáculos e espasmos. Eu tenho pontos de defeitos que me geram muita raiva. Como eu vou transmutar? É isso que nós vamos ver hoje. Como eu vou transformar a minha vida? O que significa transmutar? Transmutação significa começar de novo. Ah, mas eu tenho 60 anos, eu vou começar de novo. Se for para você ter uma vida plena, sim. Na parte lateral do superego, nós temos a vontade moral e temos a comunhão. Comunhão é como eu me comunico com os seres humanos que estão à minha volta. Vontade moral é o que eu faço a mim de bom e aos outros. Então, eu começo a minha vida. Dentro do consultório, eu trabalho com a íris, que me revela o inconsciente, e com a face, que me revela o consciente. E daí nós vamos observar os conflitos que tem entre o interno e o externo. Se você tiver uma parte, e muitas pessoas têm dúvidas em trabalhar com os traumas, se você tiver um desenho dessa face e dialogar com o seu paciente, pense em 3 coisas na sua vida que lhe fez mal, que até hoje você lembra, e me faça um ponto ou um X em qualquer área dessa face. E o paciente, com a caneta, ele marca 3 lugares. E quando você vem conferir na íris para saber o sinal que tem, você faz a união entre o consciente e o inconsciente. E daí você vai saber como trabalhar e tratar a pessoa. Porque o que a íris me informa, que a pessoa fez essa anotação, nós transferimos para a coluna. E eu quero lembrar sempre a vocês que a coluna é a sede da nossa vida. Não adianta eu trabalhar aqui, passar remédios, se eu não agir na coluna para liberar aonde a coluna detém as memórias anatomofisiológicas negativas que compromete os metâmeros e impede a minha transmutação para a saúde. Então, a íris mostra o caminho, a coluna como melhorar. Ok? Hoje é questão de amor, hoje é questão de amor, é consciência também. Sim, consciência. Lembrando a vocês que vocês podem me perguntar o que vocês quiserem, a qualquer instante, eu vou parar e vou observar o que está sendo perguntado. Lembrando que vocês podem criticar, concordar, discordar tranquilamente. Cuidar de você. 5 dores crônicas provocadas pelo estresse
ou por traumas, ou por choques, ou depressão, medo do mundo e síndrome do pânico. Entenda bem o seguinte, esse assunto é o que mais nós temos procura no consultório. As pessoas vêm nos procurar, pelo menos aqui comigo, muito por causa de dores. Só quem sente as suas dores sabe do seu sofrimento. Então, além de profissionais da área da saúde, eu tenho muitos convidados aqui participando. Eu quero colocar você. Cervicobraquialgia é a primeira dor que as pessoas mais procuram. O que é a cervicobraquialgia? É uma famosa dor no pescoço que pega na cervical e que irradia para os ombros e até para os dedos. E normalmente o paciente, quando não sabe disso, às vezes ele não sente tanta dor nessa área, começa a sentir num dos dedos, ou o braço fica formigando, e ele pensa que vai ter um AVC ou um derrame. E o problema está somente na coluna. Essa é a primeira dor que nós mais sentimos. Segunda dor mais sentida pelas pessoas. Isso a nível mundial, não é só questão do Brasil. Cefaleia tensional. Tanto que quem sente essas dores de cabeça, essa cefaleia, já fez tomografia, já fez vários exames e não encontrou nada na caixa craniana. Dor de estômago, gastrite, úlcera e assim sucessivamente. Dor no corpo inteiro e muitas vezes é confundido com fibromialgia. E a quinta dor é a dor torácica, porque a pessoa tem muito medo de ter um problema cardíaco. Essas são as 5 dores principais. Como é que a íris observa essas dores? Da onde que elas vêm? Essas 5 dores, neste caso, a maior parte delas vem da parte superior da íris, da região cervical de uma pessoa. A coluna, na parte cervical, nas 7 vértebras cervicais, representa o peso do mundo e a preocupação de estresse excessivo em relação aos outros. Se vocês lerem qualquer livro, pegarem qualquer mapa falando sobre coluna, você vai observar, por exemplo, a C1, né? Fornecimento de sangue para a cabeça, glândulas pituitária, couro cabeludo, ossos da face, cérebro, ouvido interno, médio, sistema nervoso simpático, e assim sucessivamente. Vocês podem escolher qualquer mapa e observar isso. Então, quando definimos a banda do sistema nervoso autônomo, e essa íris, muitas pessoas me perguntam, aonde está? Está aqui, ó. É preciso treino para encontrar. Então, eu sei, essa aqui é uma íris ainda fácil, que o maior número de sinais está na parte superior. Definir a banda de sistema nervoso autônomo, parte superior, região cerebral, coluna cervical e o superego. Cervicobraquialgia. Por favor, volte o anterior, ok? Voltar o slide anterior. Eu volto ao slide anterior. Se tiverem alguma dúvida sobre essas 5 dores, agora nós estamos indo para a parte da íris para encontrar a causa dessas 5 dores. Ok? Posso passar o slide? Vocês me dão ok. Se eu posso passar, eu passo, tá certo? Se tiverem perguntas, à vontade. Então, definir a parte superior. Região cerebral, coluna cervical, superego. Se eu nasci de 9 meses, o posicionamento na íris do meu nascimento fica exatamente às 12 horas, aonde a nível físico eu tenho o hipotálamo. O meu tempo é contado no sentido anti-horário, até a idade atual. Raios solares, a nível físico, me indicam espasmos, contrações e dores musculares. Existem 2 tipos de raios solares. O raio solar maior, que é quando ele corta a banda do sistema nervoso autônomo, e existe o raio solar
menor. Esse aqui é um raio solar menor, que ele faz uma introflexão, mas ele não rompe essa área da banda do sistema nervoso autônomo. O raio solar maior me provoca dores e espasmos musculares no corpo inteiro. O raio solar menor me provoca dores, espasmos, contrações só na área que ele está localizado. Essa pessoa pode chegar com qualquer uma das situações, e aqui ela tem muitas dores no estômago, cefaleia tensional, tá? E essa parte do estômago, a coloração avermelhada, me diz que eu tenho um fogo interno muito grande. Definição de banda de sistema nervoso autônomo. Aí eu sei da onde vem o desequilíbrio de uma pessoa. Essa pessoa, vou diminuir aqui essa parte, ó, que tem o maior número de sinais na parte superior, ela tem uma hipervigilância dos sintomas. Ela aumenta qualquer sintoma que ela sente, tá, ok? Então, eu preciso observar a ansiedade que é muito forte dessa pessoa. Se alguém tiver perguntas, críticas, concordar, discordar, sinta-se à vontade. Eu estou indo um pouquinho mais rápido, que é um assunto longo, senão nós não terminamos hoje. Novamente, constituição, pupila, orla pupilar interna, banda de sistema nervoso autônomo. Aqui eu tenho fenótipica, aqui eu tenho epigenética e aqui eu tenho a genética de uma pessoa. Raios solares maiores e raios solares menores. Definição de banda de sistema nervoso autônomo, cefaleia tensional. Observa que aqui dentro eu tenho um sinal que faz estroflexão. Esse sinal que faz estroflexão me indica que a minha concepção teve algum evento que não foi dos mais agradáveis. E, ao mesmo tempo, para o sofrimento da pessoa, o pós-natal, o nascimento, foi considerado como um trauma. Na íris, nós observamos os eventos pós-natal e os eventos pré-natal. Nunca deixe uma pessoa, um profissional da área da saúde, tratar primeiro os seus eventos pré-natal, porque não vai dar certo. Você vai sofrer muito e não vai resolver. Nós primeiro tratamos o evento pós-natal e no retorno de um paciente, se ele não estiver ainda 100% bom, é aí que nós vamos observar o pré-natal. Ok? Então, tudo existe uma sequência. Professor, tenho muita dor de cabeça. Agora, nos últimos dias, se cair algo no chão e eu tiver que achar debaixo do sofá ou algo mais fechado, tenho sentido desespero e pânico. Seria lembretes do passado com o que estávamos, do que... Se eu voltar aqui. Seria lembretes do passado com o que estamos vivendo? Medos? Se quiser me responder depois no Zap, ok. Te respondo depois também, mas para adiantar para os colegas aqui, assim, ó. As nossas gerações anteriores passaram por muitas e muitas situações como essa. Não é? E nós estamos trazendo, sim, essas lembranças. Esse momento é muito importante. A ação Flor de Íris, Portal do Tempo. Por que é importante essa ação Portal do Tempo? Tá? Porque libera-nos dos nossos conflitos, desgostos e traumas da vida e resgata a nossa criança divina que habita em nós. Essa é a parte que nós temos em relação à terapia Portal do Tempo do que você está sentindo. Tá? Mas está na parte superior. Então, aqui eu trabalho o Master e a terapia Portal do Tempo, quando eu já fiz essa volta. Sintomas de hipervigilância.
quando eu tenho um grande número de sinais na parte superior, neste caso, raios solares, coloração avermelhada, isso me indica que o meu cérebro trabalha dando um suporte ou fazendo as coisas aumentarem o tamanho que ela tem. Íris direita, íris esquerda. Qual que é a íris dominante? Boa noite, essa aula ficará gravada? Estou em Lisboa e já são meia-noite. Gostaria de ver posterior. Pode ser? Pode ser. Sim, essa aula ficará gravada e depois o pessoal ainda vai editar, tá bom? Ficará gravada, sim. Não sei quando será disponibilizada, mas ficará gravada. Bom descanso, meia-noite, ok? Sinta-se à vontade. Íris dominante, íris esquerda, hemisfério cerebral direito. Toda essa parte, quando eu tenho maior número de sinais na parte superior, me começa os meus problemas com uma angústia. A angústia leva ao estresse, o estresse me leva a ficar confuso ou confusa, a angústia gera aflição, o estresse gera resistência, por isso que eu comecei falando de transmutação, e o sentido de confusão me leva a gerar ignorância, não saber aquilo que eu vou resolver. A angústia que me gerou aflição compromete o meu estômago. Por isso que muitas vezes alguns profissionais falam assim, mas não tinha nenhum sinal no estômago. A íris revela a causa. O estresse gera resistência, que vai atuar diminuindo a minha força cardíaca. E a confusão e a ignorância compromete a minha cervical. Muito cuidado com os sentimentos. Sentimentos não elaborados, não resolvidos, se transfere a gerações para frente, para o futuro. Pergunto muitas vezes aos meus pacientes e aos meus alunos, quem ou o que você mais ama na vida? E as pessoas me dizem, são meus filhos. Então, não transmita aos seus filhos os seus problemas. Isso é muito importante. O que indica mesmo a coloração vermelha na parte mental? Quando ela vem de dentro, ela é um fogo que vai me indicar um excesso de acidez no estômago. Okay? Obrigado pela pergunta. Estão compreendendo? Dor no estômago. Quando a gente observa esses sinais, eu diminuo a minha expansão e contração da vida. Cada área tem um sentimento e atua em várias outras áreas. Percebe as flechinhas? Até na mama, câncer de mama, mexe muito. Dor no corpo inteiro também. Essa pessoa estava muito mal. Observe a área superior. E por que eu estou falando dor no corpo inteiro? Observe esses anéis tetânicos fortes, de coloração escura, aonde a pessoa se sente exaurida. Dor torácica também tinha. Observe essa área aonde eu tenho o maior número de sinais, que vai pegar na minha parte torácica. Leiam essa frase, leiam em voz alta. Nossas dores vêm do medo reprimido. Você pode me falar que não tem medo? Se você tem dores, você tem medo. Dores na lombar pode significar ansiedade, dores na lombar significam ansiedade relacionada aos nossos genitores. Se eu tenho dores na lombar e a minha íris dominante é a esquerda, o que eu preciso ter de gratidão ao feminino ou à minha mãe, que está prejudicando a minha lombar? Se eu tenho dores na lombar e a minha íris dominante à direita, está relacionada com o masculino, me gera ansiedade. O que eu tenho de sentimento, pode ser até a nível inconsciente, em relação ao meu pai? O corpo revela os sentimentos que você tem e ocorrem as doenças. Aonde eu tenho o maior número de sinais nessa área do superego? Aqui, ó. Na plenitude e felicidade.
Se eu não acredito e se eu estou bloqueando essa área, eu não me cuido. Se eu não me cuido, porque eu não tenho plenitude e felicidade, eu não consigo melhorar a minha vida. Aonde eu tenho o sinal mais importante na idade dessa pessoa? Aonde que a minha banda do sistema nervoso autônomo, em relação ao centro da pupila, que representa o sistema nervoso central, é maior? O que foi que aconteceu aos meus 13 anos? E dentro disso nós conhecemos o octágono, porque eu só vou conhecer os gêneros em uma área mais alta da íris quando eu conheço essa simplicidade. Cada área me revela aonde eu tenho o maior número de sinais, o que eu bloqueio. Ok? Perguntas, pessoal. Transmutação. Eu comecei o primeiro slide falando de transmutação. Vocês lembram disso? Alguém me fala, lembro, não lembro? Pode me falar. Ok? Tudo bem, pessoal? Som e imagem está chegando ok? Lembro, legal. Então, agora vamos lá, né? E se alguém quiser fazer uma pergunta, ó. Por favor, fale novamente sobre a dor lombar. Não entendi, pai e mãe, tá? A dor lombar, a nossa coluna cervical é o peso do mundo, dorsal, torácica, a minha relação com a família que eu vivo hoje, a lombar é com os meus genitores e com os meus antepassados. Se eu tenho dores na lombar, e isso me gera ansiedade, nervosismo, dificuldade de se dobrar a vida, tá? E a minha íris dominante for à esquerda, essa dor lombar está vindo em relação com a minha mãe. Parte de gratidão, algum problema que está em desequilíbrio. Se a minha íris dominante for à direita, é o meu relacionamento com o pai de gratidão que está afetando a minha lombar. Ok? Então vamos lá, ó. Se você não resolver os problemas da sua vida, você não consegue ir para frente, porque você não toma posse de si. Você se impressiona muito fácil com os outros. E sabe o que vai acontecer? Pobreza. E quando eu falo aqui em pobreza, eu não estou falando em pobreza só de financeiro, de dinheiro, não. Eu estou falando de pobreza, de espírito. Essas pessoas que não conseguem, que tem muito sinal na parte superior da íris, e que sofrem dessas 5 dores, elas ficam pobres de espírito. Elas não desenvolvem o mental. E acontece de surgir muita inveja nessas pessoas. Inveja gera cegueira. Vontade moral, que nós falamos no início. Vontade moral me gera brandura, aceitação. E se eu não tenho essa transmutação equilibrado com a brandura da vontade moral, eu gero arrogância. Pessoas arrogantes são insuportáveis, né? E comunhão me gera benevolência. E se eu não tenho essa comunhão, essa benevolência, eu tenho desvalorização. Então, quando um paciente vem se consultar comigo, e ele tem o maior número de sinais aqui em cima, e ele vem por causa de uma cefaleia tensional, dores de estômago, dores torácicas, dor no corpo todo, a íris me indica que eu devo trabalhar também com ele essas áreas. Certo? Aquela área superior é sobre o superego, dimensão moral da personalidade, forças sociais de apoio ou repressivas. Na sua vida, você teve mais repressão ou mais apoio? O que você me diz? Isso aí é só você que sabe, né? Entre 30 e 45 anos tem uma introdução grande, uma introflexão. Está travando a voz às vezes. Não sei como é que está para todos, o pessoal pode me falar aí como é que está, tá? Vamos observar as duas internet, a minha e a de você. Entre 30... Aqui. Também tem, ó. Qual que se aproxima mais do centro da pupila? Defina, e daí vai ser a mais importante, tá bom? Cuidar de você. Tá certo. 5 cuidados e tratamento para organizar
ter gestão e vencer as dores crônicas provocadas pelo estresse, traumas, choques, depressão, medo do mundo, síndrome do pânico. Eu quero lembrar a vocês, eu mostrei uma íris com problema. Agora eu vou mostrar essa mesma íris, nós tendo solução. Vocês sabem melhor do que eu e quantas pessoas têm sofrido da síndrome do pânico? Pode pegar todos vocês aí a mão de vocês. Opa, meninas não vão se apaixonar pelo meu físico. Pegue a mão de cada um. Na clavícula, posiciona o primeiro dedo aqui, indicador na clavícula. Desce. No dedo minguinho. Se você colocar o teu outro dedo aqui, você vai observar que ele está na direção da linha mamilar. Pessoas que têm muito medo têm aqui uma solução muito grande que a Iris revelou para a gente. Se você massagear proteção e equilíbrio aqui, você sai de uma síndrome do pânico em 20 segundos. Se você, isso é para medo, pânico, se você tem insegurança e sentimento de inferioridade, ao você trabalhar o teu externo, você atua no timo e nas adrenais, e você vence a insegurança. Ok? 5 cuidados. Gestão do tempo. Pratique presença. Redução do consumo calórico. Tem mostrado muito em relação a isso, a parte das ansiedades e das dores. Qualifique e reduza o consumo de informações sobre o seu quadro. Tem pessoas que têm, principalmente os ansiosos, quando a Iris revela, que eles começam, principalmente, a procurar todas as informações de todo mundo. E daí eles não se encontram. E daí eles aumentam ainda mais o problema. Pode repetir a posição, por gentileza? A síndrome do pânico é a sua mão, não é a mão do paciente, não é a mão do terapeuta. O dedo indicador você coloca na clavícula, no meio da clavícula aqui, ó. Aí você posiciona aqui no dedo minguinho, onde é que ele termina, tá? E aqui você massageia com gel, proteção e equilíbrio por 5 a 10 segundos. Isso já tira a parte do pânico. Insegurança, ansiedade, sentimento de inferioridade é na região do externo, com proteção e equilíbrio, que daí vai atuar no timo e na adrenal, ok? Se ficou em dúvida, pergunta novamente, eu volto aqui. 5º ponto, sono. Eu tenho, graças a Deus, amigos no mundo inteiro. Eu estou fazendo um trabalho junto com o Japão, tá? Observe a íris. E, no Japão, nós estamos fazendo um trabalho que eu estou aprendendo com eles, eu coloco na íris, eles fazem uma outra parte, principalmente nessa época de crise, em relação a empresas que estão passando por grande dificuldade. O Japão se reergueu na Segunda Guerra Mundial porque ele praticou o Seiri. Mas como podemos colocar o Seiri na íris? Isso é importante, porque tem que ter uma posição. O Seiri são 5 etapas que nós conseguimos melhorar como seres humanos e melhorar nossa doença física e psíquica. Então, vamos ver o que é o Seiri? Eu te coloquei 5 partes. O Seiri, você divide a íris, depois de definir banda de sistema nervoso autônomo, em 5 áreas. Superior, média e inferior. Ok? Dividimos em 5. Certinho? Região nasal. Se faz o seiton. Senso de organização. Vocês podem, devem entrar na internet depois, ou no Google acadêmico, tá? E vocês procurem se informar sobre isso daqui. Ó. Eu vou até perguntar para vocês, já comece a observar. Vou tirar tudo isso aqui, ó. Aonde essa íris tem o maior número de sinais? Pergunta minha para vocês. Então, eu divido a íris em 5. Na parte interna, eu tenho senso de organização.
Isso vai me ajudar a melhorar minha vida? Eu vou perguntar para vocês, então, observe a tua íris. Se nessa área do senso de organização você tem sinais. Mas eu vou te fazer uma pergunta diferente. Como é que está a sua mesa? É desorganizada? É organizada? Como é que está a sua vida? Como é que é a vida de um doente? Ele consegue ter esse senso de organização? Isso é importante. Observe o sinal. A área mediastínica, já me responderam aqui. Ok, perfeito. Depois eu tenho, no Seiri, o senso de utilização. O que você faz e faz organizado, qual que é a utilização? Senso de autodisciplina. Depois eu tenho o senso de saúde e higiene. Não foi na área mediastínica que alguém me respondeu que tem o maior número de sinais? Senso de saúde e higiene. Então, isso quer me dizer no Seiri que a pessoa não está cuidando dela, não está sendo presente no momento e não faz gestão de tempo. Se alimenta muito mal e não se cuida. E a última parte, a parte inferior da íris, é o senso de limpeza. Entenda bem, esse mapa ele modifica de íris esquerda para íris direita. Vocês conseguem compreender? Eu coloquei para vocês 5 dores, 5 soluções, e o que a íris me falar aonde eu tenho esse maior número de sinais na área mediastínica, eu preciso de uma determinada terapia, daí eu preciso de uma substância na segunda parte, preciso trabalhar aonde essa pessoa tem a maior introflexão, que são os eventos traumáticos. Aqui me indica uma OPI3, carência de manganês, cobalto e OAC, uma alimentação que faça o meu fenótipo funcionar. Mas por que que essa pessoa não adere a um tratamento, não faz adesão? Isso independe de ser alopata, homeopata, tudo quanto for pata. Porque a nível inconsciente dela, ela está se autopunindo na sua saúde e na sua higiene. Eu não sei se vocês acharam legal isso, tá ok? Professor, o Seiri faz na íris dominante, sempre trabalhamos a primeira parte na íris dominante. Eu esperava, estou esperando mais perguntas de vocês. Eu quero voltar ali ainda. Apareceu um rostinho para vocês? Qual Seiri dessa íris ela me indica o maior número de sinais? Aqui em cima. Essa me indica um senso de organização que a pessoa não consegue fazer. E isso gera todo o desequilíbrio na vida dessa pessoa. Ok? É fácil, mas não é simplista. Já aprendeu aqui, ó, organização. Viu como é que pode ser prático? E qual terapia eu posso usar? Cuidando de você. Gestão do tempo. Terapia Flor de Íris, Portal do Tempo. Pratique presença. Aqui eu quero fazer agora um desafio a vocês. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Todos vocês escovaram os dentes hoje? Quem escovou os dentes hoje 2 ou 3 vezes, me coloca um sim. Vou abrir aqui para saber quem escovou. Só me fala assim, se alguém não escovou os dentes, também escreve assim, não escovei meus dentes hoje. Opa, todo mundo escovou os dentes. Escovei, né? Provavelmente entre 2 a 3 vezes ao dia. Se você é destro, você escovou os teus dentes, você pegou a mão direita para segurar a escova, a mão esquerda e colocou a pasta. Ou ao contrário. Mas você escova teus dentes sempre do mesmo jeito, não é verdade? Como é que eu marco presença? Como é que eu fico presente no presente? Experimenta hoje à noite, por 3 minutos, quando você for escovar seus dentes, e pode ser canhota também, não tem problema, tá? Fazer com a outra mão. Você vai ter um esforço a mais. Não vai ser fácil. Eu não estou pedindo para você dar volta na quadra, caminhar ao contrário, fazer coisas difíceis. A íris dos olhos me ensina a começar pela simplicidade. O meu desafio a vocês, hoje à noite,
e aqueles que lembrarem amanhã, escovar os seus dentes, quem é canhoto com a mão direita, quem é destro com a mão esquerda, por 3 minutos. Você vai ter que estar presente. Nós temos um grave problema de não sermos presente no presente. Tá, ok? Então, praticar presença, o que você faz? Redução do consumo calórico, principalmente nas dores da ansiedade. Uma pessoa muito ansiosa, ela come demais e belisca demais qualquer coisa. Porque ela tem uma fome também oculta. E aqui nós fornecemos minerais. Qualifique e reduza o consumo de informações. Limpe o seu celular. Eu sei que tem muitas coisas muito importantes aí, mas você precisa de tudo que está aí? Você pode ter um pouco menos. Você pode limpar o teu guarda-roupa, a tua pia, a tua mesa, escovar teus dentes ao lado contrário? Por que tanta informação? E o sono? Se você não dormir bem, nada vai acontecer. Se você ficar aqui participando todas as terças-feiras, batendo um papo, fazendo algo diferente, mas não colocar em prática, nada vai resolver. Professor, senso de limpeza, qual é o bloqueio? Aqui embaixo. Obrigado pela pergunta. Ó. Na parte inferior da íris, quando eu encontro o maior número de sinais aqui embaixo, eu sei que a pessoa tem dificuldade de se organizar na limpeza, de ter gratidão, principalmente na parte inferior. Gratidão, tá? E de se soltar, ok? É verdade, usar a outra mão nos traz ao presente. Perfeito. Não estar presente seria o mesmo que fazer tudo no automático. E daí nós... Sim, não estar presente seria o mesmo que fazer... Agora que eu entendi, pergunta. Não estar presente seria o mesmo que fazer tudo no automático? Sim. E daí a pessoa não evolui. Eu não estou falando que a pessoa não muda. Estou dizendo que a gente não evolui. Não melhoramos a nossa qualidade de vida. Como fica essa íris... Como fica esse gráfico na íris esquerda? Oposto. Ela é invertida. Tá ok? Caros colegas, falei com vocês sobre as 5 dores principais. Analisamos 2 íris no início, às 19 horas e 30 minutos. Mostrei uma solução talvez nova, simples, fácil e prática. E falei de escovar os dentes. Agora, se vocês tiverem alguma pergunta, mais alguma coisa, o maior prazer. Se vocês não tiverem, eu me despeço de vocês aqui nessa terça e nos encontramos na próxima terça-feira. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Dia 29 e dia 30, curso da Daniela Lorito, Clodoaldo Pacheco, tá? Biografia familiar. Só entrar na Ravid e conhecer. Dia 21 de abril, encontro na sede do Centro Ravid, 18 horas e 45 minutos. Ok? Uma boa noite a todos vocês. Fiquem com Deus. Deus ilumine. Mande as íris e a gente observa juntos. Só busquem e peçam sabedoria. O melhor professor que eu conheço é o meu paciente. O melhor remédio que eu conheço é o profissional da área da saúde. Forte abraço no coração de cada um de vocês e uma boa noite. Tchau, pessoal. Até a próxima terça.